Irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde para vocês. Queria falar um pouco sobre religiosidade. Religiosidade é uma coisa que eu conheço bastante, eu tenho desprazer de conhecer a religiosidade porque eu cresci em meio a muitas pessoas que tinham essa mentalidade religiosa. Eu mesmo tinha essa mentalidade religiosa, e a religiosidade ela é diferente daquilo que é a vontade do Espírito Santo para a vida do homem. É como se fosse assim: Deus ele tem uma vontade, Deus tem um querer, só que o homem vem e impõe o querer dele dizendo que é o querer de Deus. Ou impõe a forma dele, a leitura dele de cristianismo, dizendo que aquela forma é a forma genuína, a forma mais correta, a forma mais, digamos assim, pura do cristianismo. É a visão dele, é a forma mais pura de cristianismo. E isso é difícil. Existem muitas religiões, muitas denominações, muitos lugares, né, que possuem esse entendimento. Quando a gente estuda história, né, e sociologia, a gente aprende sobre o monopólio da virtude. Quando um grupo de pessoas eles acham que o que eles pensam, a forma deles de pensar é a correta. E todas as demais são formas inferiores, erradas de pensar. Isso é conduzido, isso é importado para a religiosidade. A religiosidade ela trabalha dessa forma. É uma maneira de pensar, a minha forma de pensar, o que nós achamos aqui, nós vamos para o céu, nós somos o caminho correto, nós agimos da forma certa, todos os demais estão errados e para eles estão destinados a perder a vida eterna, em outras palavras, ir para o inferno. No meio da restauração, que é um meio que eu quero dirigir essa palavra de uma forma geral, né? A religiosidade, o canal não é apenas sobre restauração de vida e restauração de uma forma geral, mas é sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e para mim hoje tem sido esse o foco desse canal. Então assim, mas no meio de restauração é um meio que mais tem religioso, é um perfil que é um perfil, uma figurinha fácil de se encontrar, aquela mentalidade, né, que a pessoa acha que olha tudo, você leva para um lado de que olha, você está indo para o inferno, essa forma daí de pensar é uma forma errada, você está relativizando, né, e a pessoa ela tem esse perfil religioso, mas muito hipócrita porque vale aqui lembrar que tudo que Deus faz na vida do homem é mediante a graça dele, mediante a misericórdia dele. Esses dias aí eu usei a palavra graça, disse que a graça de Deus é insuportável. Não é que a graça de Deus é ruim, a graça de Deus é porque nós não conseguimos suportar. Só que a malícia é tão grande que às vezes as pessoas pegam e deturpam aquilo que eu digo. Quando não se tem assunto, ou só se tem o mesmo assunto, o que eu digo se torna assunto. Infelizmente, isso é uma realidade. Só que eu não vou ficar dando ibope para essas coisas, porque eu acho que o inimigo que gosta desse tipo de confrontamento, de confusão, né? E isso não edifica. A palavra diz que deve sair da nossa boca palavras que edifiquem, né? Quem não ajunta espalha, não tem meio termo. Então se eu não estou ajuntando, eu estou espalhando. E eu não quero espalhar. Então, irmãos, existe a religiosidade ela para por aquilo que é o entendimento humano acerca das coisas. E como fugir da religiosidade? Como viver de fato um cristianismo autêntico, genuíno, onde eu vou viver experiências com o Espírito Santo e com Deus? É você deixar de depender dos outros. Dos outros. Por exemplo, eu tenho esse canal, eu falo da palavra nesse canal, mas eu não crio métodos, meios, formas com que a pessoa fique indo até mim, buscando ouvir de Deus através da minha boca. Eu acho que a palavra de Deus ela nos dá a base para eu ensinar o que eu consegui pela graça e misericórdia de Deus ensinar, sim. Mas é aquilo que eu sempre digo, você tem que aprender a pescar para poder pescar o seu peixinho e não ficar dependendo de outro pescando para você e te dando. Pescando, limpando peixe, assando peixe e ainda dando na boca, para você o peixe mastigado. Tem muita gente que depende disso. E a religiosidade ela se vale disso. A religião, a princípio, seria ligar o homem a Deus, mas o que ela faz é o oposto disso, ela afasta o homem de Deus. E ela liga o homem ao homem que diz ser a boca de Deus para você. Ser o portador das boas notícias ou má notícias de Deus para você. É isso que ela faz. A religiosidade ela tira o homem daquilo que é o verdadeiro evangelho, o cristianismo. O inimigo ele percebeu isso, há muito tempo que ele percebeu isso, quando o imperador Constantino ele vai e cria uma grande religião a partir do evangelho genuíno, do cristianismo genuíno,
ele tenta corromper, ele pega o santo e mistura com o profano e tenta corromper o cristianismo. O adversário ele é especialista em fazer isso, não é diferente nos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, eu sempre digo aqui no canal e repito, tente você buscar a sua experiência com o Senhor. Vá você além do véu, vá você à presença dele e alcance o entendimento. Agora, olha, tudo que vai acontecer não é porque você é bonzinho, não é porque você é boazinha, não é porque você orou, porque você pagou um preço. O preço você paga a princípio para você mesmo, para você ser salvo. O reino de Deus é tomado pelo esforço. A gente paga o preço para a gente ficar vivo espiritualmente, né? Porque tudo que Deus vai fazer, independentemente se você vai fazer ou não, porque às vezes Deus ele faz um milagre sem que alguém faça uma oração sequer para aquele milagre acontecer. Deus ele faz o que quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, quando quer e se quiser fazer. Isso tudo é graça. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É graça, é o que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer, a hora que ele vai fazer, se ele vai fazer. Isso é graça. Então é difícil entender isso. Às vezes nós pensamos que é o nosso esforço, que é a nossa vontade, que é o nosso querer, que é o nosso tempo. Será que Deus vai fazer? Será? Se ele fizer é porque ele quis fazer. Se ele não fizer é porque ele não quis fazer. É Deus. Ele é Deus. Que servo é esse que quer que o seu Senhor faça a sua vontade? Ele é o Senhor, nós somos os servos. Então, olha, eu convido vocês a fugir da religiosidade através de um único mecanismo. Na verdade, dois mecanismos. A palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Quando Ezequiel ele profetiza ao vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Espírito Santo ele agiu mediante a palavra de Deus. Então é isso. Isso é a base para o cristianismo autêntico, para qualquer tipo de milagre que Deus possa e queira fazer na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Restauração em qualquer área. Tá? É a palavra de Deus e o agir do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo e a operação dele, que é em cima dessa palavra. É assim que Deus faz. Desde que o mundo é mundo, e disse Deus, haja luz e houve luz. Desde que o mundo é mundo, as coisas se dão através da palavra dele e através da revelação do Espírito Santo em cima dessa palavra proferida da eternidade. Não mudou nada, tá bom? Então cuidado com a religiosidade, cuidado com o pessoal que quer colocar amarras em você, daquilo que é o entendimento humano, o entendimento pessoal. Como eu sempre digo e vou continuar falando, viva a tua experiência. Quando Jesus, isso é bíblico, tá? Quando Pedro questiona para Jesus, olha, e João? O que acontece com João? Jesus vira para Pedro e fala, o que importa é que ele fique até que eu venha. Segue-me tu. Aí os religiosos pensam que João está vivo até hoje. O que importa é que ele fique, ou seja, ele está vivo até hoje. Não. Jesus estava dizendo, ele vai ficar em Patmos, ele vai ter a revelação